poderia deixar de não fazer um vídeo falando sobre, os 18 anos do falecimento de Leonel Brizola. Sem dúvida, Leonel Brizola foi um homem digno, um homem à frente de seu tempo, um homem até profético nas suas colocações, porque ele realmente via coisas que nós não tínhamos a capacidade de enxergar. Brizola, de fato, é um político que deve ser lembrado sempre, porque suas falas são mais do que atuais e, portanto, merece o nosso respeito. Você pode não ser eleitor, ou eleitora de Brizola, mas você há de convir comigo, que Brizola representa, sim, um processo, vamos dizer assim, de avanço político, ou uma liderança muito progressista. Por outro lado, nós temos também, isso é muito interessante, a figura de Lula, uma figura que para mim é, juntamente com Carlos Lacerda, os maiores engodos da história política do Brasil. E agora, recentemente, acho que essa semana, eu não sei, eu não preciso o dia que aconteceu isso, mas enfim, lá no lançamento do, abre aspas, plano de governo de Lula, que não tem nenhum plano, a não ser um conjunto de falácias e mentiras, apareceu lá no meio daquela reunião uma figura histórica, uma figura que tem uma defesa de algo que é importantíssimo para um país como o nosso. A defesa da renda básica, defendida por Eduardo Suplicy. Pois Eduardo Suplicy teve uma situação de desrespeito total à sua imagem, porque ele tentou ser ouvido por aqueles que não queriam lhe ouvir. E o tom de deboche de Lula em relação a Suplicy revela aquilo que a gente sempre diz. Quando eu vejo petistas pegando uma foto com Lula e Brizola e dizendo: olha, nós temos que nos unir porque Lula e Brizola se uniram, eles esquecem que quando o Brizola foi embora, há 18 anos atrás, a militância do PDT e os simpatizantes de Brizola rechaçavam o PT, porque o PT simplesmente colocou no ostracismo o Brizola. Não deram sequer um ministério para o Brizola mostrar sua capacidade. O Brizola poderia ter vivido muito mais tempo se tivesse tido espaço, mas não teve, porque no governo do Lula de 2002, o espaço foi dado para o MDB, não para quem construiu a pauta popular, a qual eles tanto se jactam e se adonaram teoricamente. É muito fácil adonar no discurso da pauta popular e na hora que assume o poder, sentando-se com quem? Com os banqueiros, com os poderosos. Esta é a forma de ação do petismo e de Lula. E Lula fez isso a vida toda. Aliás, Lula fez isso com qualquer liderança política. O que aconteceu com o Eduardo Suplicy aconteceu com o Olívio Dutra. Aconteceu com Plínio de Arruda Sampaio e com tantas outras lideranças do campo democrático de esquerda, todas elas atoradas pela vaidade exacerbada de senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele que prega a bondade em pessoa, mas que tem uma profunda arrogância. Então, o que aconteceu com o Eduardo Suplicy aconteceu com todas as outras lideranças. Nenhuma liderança se sustentou, porque o PT é um partido que é voltado para o Lula, para as vontades do Lula, nunca para a vontade popular, nunca para a vontade da militância de fato, que fanatizada pela carência afetiva de não terem um pai, talvez na infância, depositam nele um carinho paternal. E pai é pai, por mais que nós tenhamos dificuldades com os nossos pais, a gente ainda os respeita e ainda até aceita-os.
Só que o caso é que Lula não é pai de ninguém. Lula não é amigo de ninguém. Lula é simplesmente amigo só dele e de mais ninguém.